Escuta ciência. Você ouviu falar que tá cheio de vírus respiratório no inverno, tem épocas que tem mais, tem épocas que tem menos, mas você não sabe nem da onde vêm esses dados, como as pessoas fazem esse monitoramento, como que você pode se informar? Pois nesse episódio a gente vai falar justamente sobre isso. Mas antes, eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia, doutora em biociências e fisiopatologia, trabalho com desinformação, né, com combate ao movimento antivacina e estou aqui, primeiro, com quem? Olá, gente. Cláudio Machado falando. Aquele mesmo do Papo de Cobra que vocês estão acostumados e também aqui do Escuta Ciência. Então, hoje a gente vai ter um papo muito gostoso com um convidado fantástico. E vocês já sabem aqui, para quem acompanha aqui o Escuta Ciência, sabe que eu tenho alguns ídolos dentro da divulgação científica, né? E ele é um desses meus ídolos, que é um epidemiologista fantástico, mas acredite, melhor do que epidemiologista, ele é um ser humano fantástico. É um cara incrível que a gente vai ter o prazer de conversar hoje. Mas ele tem um sobrenome complicadinho, mas é uma ótima pessoa. Isaac Salpjaus. Vamos ler de novo. Schwartzalpt. Falei errado, Isaac? Não, perfeito. Schwartzalpt. É isso aí mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Claudio. Eu também sou extremamente fã, né? Sou fã teu da Letícia, assim. Tudo que eu sei de divulgação científica eu aprendo com vocês, inclusive, né? Porque eu entrei mais um pouquinho depois, né? E eu sou, então, o Isaac Schwartzalpt. Eu sou doutorando em epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP, trabalho com dados de vacinação, dou consultoria técnica para a OPAS, para a OMS, e também sou coordenador da rede análise, na parte de análise de dados, e divulgador científico, né? Então, muito feliz de estar aqui com vocês, e a gente vai falar um pouquinho desses surtos, né, que, entre aspas, ninguém sabia, né, que como assim surto de vírus respiratório, né? A gente tem como saber se isso acontece ou não, e é bem legal conversar sobre isso. Então, Isaac, a gente vê às vezes nas redes sociais as pessoas falando isso, né, que não tem como saber, como que vai saber que tem vírus respiratório, e tem como saber, a gente sabe disso, é isso que a gente vai falar nesse episódio, mas antes, assim, todo mundo que já escuta Ciência há muito tempo, já viu o Isaac por aqui, é o mesmo Isaac Schwartzalpt, até porque dificilmente teria outra pessoa com esse mesmo nome, sobrenome, né? Tem um homônimo, seria incrível, né? O Isaac, ele trabalhou muito com dados durante a pandemia de Covid, né, Isaac? E esses dados, eles eram disponibilizados nas redes sociais, eram analisados pelo Isaac, e o Isaac daí resolveu seguir ainda nessa área, e da área de dados ele foi mais para a área de epidemia, agora ele é a nossa referência nos dados. Toda vez que eu preciso tirar uma dúvida sobre alguma coisa, eu encho o saco dele no WhatsApp. E a gente acaba tendo ele como referência também, não só na divulgação científica, né? Mas também nessa parte de divulgação de dados e entendimento de como esses dados são disponibilizados. A gente tá analisando um cenário, né, no Brasil, que a gente tem observado, de ter vários vírus respiratórios. A minha mãe pegou influenza. E eu, como sou uma pessoa informada, e eu não sou informada só porque eu sou da área da saúde, tenho formação na área da saúde. Eu sou informada porque eu me informo, eu busco me informar mesmo. Eu sabia que tava tendo muitos casos de influenza. Quando ela falou pra mim, eu tô assim, tô sentindo não sei o quê, eu falei, será que você não pegou influenza? Aí ela foi procurar atendimento, fez o teste, era influenza, porque é o que tá explodindo aí nessa época aí de início de maio, né, essa época que a gente tá falando, né, que foi quando começou aí a ter muitos casos de influenza. Mas a gente tem que explicar pro ouvinte como que isso é monitorado, como que dá pra saber, né? Então, Isaac, eu acho que seria legal você falar pra gente, assim, como que isso é monitorado, primeira coisa, pra o ouvinte entender que tem como se monitorar. Não, com certeza, porque o que acontece? A gente lembra até que
voltando lá atrás, antes da pandemia, né, antes da Covid-19 ter vindo, um dos argumentos, inclusive, no começo da Covid, que o pessoal falava, olha, as UTIs estão estourando, as pessoas diziam, se lembra? Mas todo ano estoura. Todo ano. Por quê? Porque já tinha uma sazonalidade de gripe no Brasil, já vindo há muito tempo, né? A gente chama gripe, mas na verdade são síndromes gripais, porque os sintomas são muito parecidos, mas são patógenos, né? Agentes etiológicos, que são os vírus, diferentes que causam isso. Aí a gente sempre teve, assim, na região norte, justamente porque é uma região mais afastada, né? Tem até um fenômeno que se chama inverno amazônico, sempre tem umas ondas mais no começo do ano, e ali no meio do ano, maio, junho, julho, tem sempre uma onda, né, de gripe, entre aspas, que são outros vírus, né, vários vírus, além do vírus da gripe, que causava. Daí quando veio o SARS-CoV-2, né, a pandemia, aí ele bagunçou com tudo, né? Aí, inclusive, com as medidas que a gente tomou para se proteger de SARS-CoV-2, não teve influenza. Em 2020 não teve onda de influenza, em 2021 não teve onda de influenza. Inclusive, são várias linhagens do vírus. Uma delas, que é o nome é Yamagata, ela foi extinta. Foi extinta essa linhagem com aquelas proteções, porque o vírus da influenza ele é menos transmissível que o da Covid, e com aquilo que a gente fez, a gente já conseguiu extinguir uma das linhagens do vírus, né? Só que o que aconteceu? Voltou tudo ao normal, as pessoas começaram a gente ainda está numa pandemia hoje, não é uma emergência, mas ainda é uma pandemia, mas quando começou a voltar, o que acontece? Final de 2022 teve uma onda, que normalmente nunca tinha onda no final do ano, e teve uma onda violentíssima de influenza no final de 22, daí depois, conforme foi 2023, 24, agora 25, a sazonalidade, né, que é essa temporada, ela está começando a se adaptar e ficar de acordo. E aí a gente tem o quê? Principalmente, né, vírus sincicial respiratório, que dá bastante em crianças, influenza, que tem o tipo A e o tipo B, e mesmo dentro do A tem H1N1, H3N2, que são vírus separados, né, que às vezes num ano dá um surto de H1N1, que é o caso de 2025, inclusive. A grande maioria dos casos são de H1N1, às vezes é H3N2, que é outro vírus, né, tem influenza B e tem o SARS-CoV-2, né, e aí esse ano, em 2025, a gente teve um surto bem grande, né, de vírus sincicial respiratório, que tá dentro do período sazonal ali, fevereiro, março, pico em abril, queda final de abril, início de maio, tá mais ou menos, né, fica nessa época todo ano. E influenza começou ali final de fevereiro, começo de março, começou a subir influenza, e ali no começo de maio tá mais ou menos no pico, chegando perto do pico, mas pode ser que esse pico dure maio, junho, julho, tudo depende, né, da quantidade de vírus circulante e depende da quantidade das pessoas vacinadas e das medidas. Então, e aí SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, normalmente tem uma onda no começo do ano e uma onda no final do ano, assim, mas o que eu tô falando normalmente? Porque o SARS-CoV-2, ele não é sazonal, ele não tem nenhum comportamento sazonal, não dá para pegar e dizer, a temporada de Covid é tal. A gente olha o histórico de todos os anos, a gente vê que depois do advento da vacinação, a gente percebe isso, né, que ali 2023, 22 ainda tava, né, teve a chegada da variante Ômicron, umas ondas bem diferentes, mas de 23, 24 e 25, a gente começa a ver esse ajuste, assim, onde é quase como assim, começa o ano com Covid, aí quando tá caindo Covid, começa a subir vírus sincicial respiratório e influenza, aí quando tá caindo vírus sincicial respiratório e influenza, vem outra de Covid, né? Então, em resumo da história, a gente tá sempre com depois da Covid, a gente tá sempre o ano inteiro, em algum momento que tem algum vírus respiratório que dá essas síndromes gripais, que tá em alta, né? Então, é muito importante a gente entender isso, por exemplo, isso que eu falei para vocês, está totalmente disponível. Tem informes do Ministério da Saúde, que usa os laboratórios públicos, né, os testes feitos pelo SUS, tem informes do Instituto Todos pela Saúde, que é o ITPS, que usam os dados dos laboratórios privados, né, e quando a gente vai juntando essas peças desse quebra-cabeça e vendo esses informes, eu chamo que é quase como se fosse um informe meteorológico, sabe? Que nem, vou sair, deixa eu ver como é que tá o aplicativo do clima. Chuva, acho que vai chover, vou levar um guarda-chuva. Frio, vou levar um casaco. Calor, né? Vou botar uma bermuda, né? Mais ou menos a mesma postura, a gente, na minha opinião, enquanto epidemiologista, a gente deveria ir se acostumando a ter com vírus respiratórios. Tipo, vai ter um evento, né? Ou vou pegar o metrô lotado, deixa eu ver, meu Deus, tá influenza lá no pico, acho que vou botar uma máscara, vou ventilar, né, o ambiente, enfim. Isaac, só uma pergunta de leigo mesmo. Você acha que essa tendência de sair de um vírus, entrar em outro, vai ser uma coisa duradoura? Nos próximos anos a gente vai repetir esse processo? Ou tem alguma possibilidade de algum ano aí na frente você ter meio que um intervalo onde você não tem nenhum vírus circulante? Eu acho que assim, intervalo de nenhum vírus é bastante complexo, porque a gente só tende o nosso comportamento,
porque na verdade a gente chama de sazonalidade e muitas pessoas às vezes associam isso à temperatura, né? É porque é frio, que no inverno, ali no meio do ano, que é gripe. Só que na verdade essa temperatura, ela modifica o nosso comportamento muito mais, e daí o nosso comportamento é que favorece. Tipo, tá frio, vou fechar as janelas, né? Vou ficar aglomerado, né? Então esse comportamento que a gente tem nessas épocas, ele ajuda, né? Ele dá oportunidade de transmissão maior pro vírus. E aí, então, o nosso comportamento, ele só vem aumentando, cada vez mais eventos, cada vez mais movimento. Então, eu não consigo enxergar assim que a gente tem uma redução a um período. Claro que pode acontecer de algum vírus, porque na verdade tudo é uma evolução, né? O vírus vai entrar a pessoa vai ser infectada pelo vírus, o vírus vai entrar na célula e ele vai tentar se replicar, e nessa tentativa de replicar ele pode sofrer uma mutação, por causa que a máquina de copiador ali, o Xerox, ficou aconteceu um probleminha, né? E deu uma coisa, e daí nisso pode ser que essa mutação seja uma mutação que facilite a vida do vírus, né? Assim que ele, aprendi aqui, agora sei entrar bem mais rápido, ou sei desviar da vacina, ou o contrário, né? Que isso pode deixar ele meio, e aí meio que acaba por ali. Então, mas com esse comportamento que eu tô vendo com essas ondas, eu não consigo enxergar nada disso. Inclusive a própria sazonalidade da Covid, que a gente sempre fala, será que agora tá chegando? Eu ainda acredito que não, porque se tu pegar ano a ano e olhar a curva, por exemplo, sabe aquela linha clássica do ano, de quando que sobe, quando que desce, tu bota o vírus sincicial respiratório, nossa, assim, ela sobe no mesmo, 2022, 23, 24, 25, ela sobe na mesma época e cai na mesma época. Influenza também. Já a SARS-CoV-2, não. A gente só vê assim, que nem em 2022 teve 3 ondas no ano, 3, né, 2022. Daí 2023 teve 2 grandes, uma no começo, uma no fim e uma pequenininha no meio. 2024 teve uma no começo, que foi mais longa, e uma no mais perto, bem perto do fim. E aí 2023, perdão, isso em 2024 que foi que elas começaram a se aproximar, sabe? A do começo começou a avançar um pouco mais para março, abril, e a do fim começou já em julho, agosto. Então imagina, tu tem as pessoas já doentes, já, né? Que nem a mãe da Letícia, né? Pegou influenza, por exemplo. Aí agora ela tá se recuperando, quando vê daí, sei lá, daqui a uns 3 meses começa a Covid, né? E aí pega SARS-CoV-2 de novo. Essa proteção para influenza é muito provável que o corpo gerou, né? Muito provavelmente não vai ajudar muito para Covid e vai ficar esse ciclo. Então eu não consigo enxergar assim, pelo menos num curto prazo, uma redução, sabe? De circulação. Então eu tava pensando aqui, você pode escolher qual infecção respiratória você vai pegar de acordo com a época do ano que você vai menos se proteger. Se você decidiu que você vai menos se proteger na época aí do meio do ano, né, maio, você tá podendo pegar influenza ou VSR. E se você tem criança pequena em casa, eu acho importante falar isso, VSR, gente, é muito grave para crianças com menos de 2 anos. Eu tô assim, assustada de ver na minha timeline, em rede social, quase todo mundo que eu conheço que tem bebê, tá com um bebê internado com bronquiolite, né? O VSR provoca bronquiolite e tem bebê que tá em UTI por causa disso. Existe uma forma de proteger, né? Logicamente, a gente tomando os devidos cuidados, mas tem vacina que quando a mulher ainda tá na gestação, ela pode tomar a partir das 32 semanas, é recomendado, pra passar alguns anticorpos pro bebê. Mas é lógico que você não tá passando uma imunidade duradoura, tá passando ali nos primeiros meses. Isso ajuda a minimizar, né? Especialmente, por exemplo, eu que estou ganhando bebê, né? Nessa época, né? Então, nessa época é complicado. Eu tomei a vacina. Não tá disponível no SUS ainda, mas o SUS já vai adquirir, só tá no processo, nos trâmites, né? Que demoram 6 meses, os trâmites. É bem curtinho, assim, é bem pouco tempo. Uma mulher... Não, eu perguntei, eu lembro no post do Ministério da Saúde, eu perguntei em quanto tempo estaria disponível. Aí, temos 180 dias pra análise, não sei o que. Eu falei, que legal. Eu vou já ter ganhado a criança já vai estar engatinhando e aí vai ter a vacina disponível. Tive que pagar. Paguei, porque eu acho que é uma coisa que vale a pena investir, né? Especialmente pela gravidade. E influenza, tem campanha de vacinação no SUS, né? Então, assim, as pessoas podem tomar esse medo de vacina. Covid também tem, né? Pro grupo prioritário, mas tem. A gente queria que fosse pra todo mundo. Acho que aqui todo mundo é favorável à vacina pra todo mundo. Sim, com certeza. E assim, essas são as melhores formas de prevenção. Só que a gente tem que aprender a avaliar riscos. Eu já fui julgada
culpada por estar em lugares sem máscara. Mas eu estou em lugares sem máscara porque eu sei avaliar os riscos. Eu aprendi a avaliar os riscos. Eu vou, por exemplo, na missa do Padre Júlio. Quando eu vou na missa do Padre Júlio, que eu vou todo domingo, eu sento do lado da porta, uma porta grande, que fica correndo um vento, tem uma janela atrás de mim, e não senta ninguém na minha frente, porque tem um espaço. Eu sento nas cadeiras do fundo, tem um espaço para os bancos da frente. E aí eu fico sem máscara com muita tranquilidade, porque a ventilação cruzada que tem ali, fora o fato de eu não estar perto de outras pessoas, eu sei que a chance de eu me infectar com vírus respiratório é mínima, é mínima. É claro que se um dia a igreja tá lotada e não tem mais essa ventilação porque fecharam as portas, eu vou usar máscara. Inclusive, esse final de semana, eu levei a máscara porque eu fiquei com medo de estar lotado, porque é Dia das Mães, mas não tava de boa, tranquilo, então fiquei sem máscara também. E isso é avaliar risco, não é ser negligente com a saúde, né? Até porque eu tô grávida, corro risco de pegar a infecção mesmo vacinada. Eu corro risco de pegar, porque vacina não é 100% eficaz, nenhuma vacina para infecção, mas ela tem eficácia alta para proteção de complicações, né? E essa questão de avaliação de riscos, e eu percebo isso, que o nosso povo brasileiro, nós, né, que a gente tudo é povo brasileiro, a gente não tem essa percepção de avaliação de risco. Quando o Isaac fala aí de avaliar como que tá as características aí do tempo antes de sair de casa para ver se vai chover ou não, especialmente em São Paulo, que a gente nunca sabe o que vai acontecer durante o dia. Nem isso as pessoas fazem, Isaac, vou te falar. Nem isso. Então a gente tá bem complicado, assim, sabe? Eu não sei qual a percepção de vocês sobre isso. Mas é engraçado porque isso que você falou, Lê, de percepção de risco, eu não vejo a imprensa tocando nisso. Não toca. Eu não vejo a imprensa focando nesse ponto, até para educar a população, né? É difícil você pedir uma prevenção de risco de um grupo que não aprendeu o que é isso. Você concorda, Isaac? Total. Não, e isso é, inclusive, assim, eu até fico meio indignado, às vezes, porque o que acontece? Quando tu pega, por exemplo, os informes do Ministério da Saúde, que toda semana sai um informe falando sobre a vigilância das síndromes gripais. Aí tem lá uma manchete dizendo o que está acontecendo, e tem todos os textinhos escritos e gráficos, enfim, da maneira que a pessoa gostar mais de ver a informação. Daí tu pega lá, desse ano, tu vê lá, final de fevereiro, vírus essencial respiratório em aumento, né, significativo, né? Então tome esses seguintes cuidados. Aí depois ele chegou na metade de março, influenza A começou a subir e vírus essencial respiratório continua subindo. Aí na semana seguinte, continua subindo cada vez mais. A VSR, inclusive, atingiu a maior positividade, que é a positividade é uma taxa que pega todos os exames feitos e divide, e pega os positivos, quantos que deram positivo, e divide pelo total. Aí vai dar um percentual de positividade. Aí, então, é a maior positividade dos últimos 3 anos, né? E aí nada. E daí o que acontece? Aí, o que aconteceu como consequência, infelizmente, óbvia disso, as UTIs não deram conta. As crianças, né, UTI pediátrica, porque teve a maior positividade de vírus essencial respiratório, a UTI pediátrica lotou e começou a ter influenza muito forte, então as pessoas começaram a ficar doentes, né, e precisar de hospital. E aí, quando deu a emergência, quando lotou e quando os municípios declararam, esse município teve que declarar a situação de emergência, porque daí quando ele declara, facilita inclusive orçamento, verbas para ele abrir mais leitos e tudo mais, aí saiu na mídia, entendeu? Aí veio a notícia, 10 municípios declaram emergência por surto de síndrome respiratória aguda grave. Aí que dá pra ver os comentários. Nossa, tá surto? Como assim? Né? Que é isso que tu falou agora, Cláudio, que as pessoas ficaram sabendo na emergência. E aí aquele informe, por exemplo, seria interessante, assim, claro, é muito difícil, eu não consigo enxergar, pelo menos uma pessoa normal, assim, uma pessoa do povo, assim, padrão que não é da saúde, quero dizer, indo lá no site do Ministério da Saúde, procurando informes epidemiológicos, baixando e lendo. Mas esse informe, ele pode ser baixado pela imprensa, né? E a imprensa, as pessoas ir divulgando, olha isso que está acontecendo. E aí o que eu vejo no outro ponto também, ao mesmo tempo que a imprensa não divulga, o interesse também é muito baixo. Então, por exemplo, quando eu fiz um vídeo, 28 de fevereiro foi quando eu fiz, bem no finalzinho de fevereiro, falando, gente, eu tô preocupadíssimo com as crianças, porque essa subida de VSR tá muito forte, e ainda tem a onda de Covid do início do ano, né, porque no início tem uma, que ela ainda tá alta, então a de Covid, sabe que não é que a onda tá alta e quando ela chega no pico ela cai a 0, ela vai passando e ela vai caindo um pouco, então ainda tem casos, mesmo na queda, ainda tem casos.
casos, né? E aí a de Covid alta, de VSR subindo, e eu preocupado, assim, quase ninguém curtiu, quase ninguém repostou, nada, sabe? E daí quando faz uma uma postagem mais indignado, desabafo, dizendo, olha, eu avisei, não... aí essa teve tração, sabe? E daí eu digo, putz, sabe? Daí eu também, porque se a imprensa, por exemplo, depende de cliques, né? Depende de tração, de engajamento para ela poder fazer, ela diz, nem faz aqui porque tá baixa, eles inclusive vão, como é que é? Tu lembra da pandemia, da emergência da pandemia? Vão nos chamar de alarmistas, inclusive, né? Eu tive que ter todo um cuidado para falar, porque depois não vou dizer, olha, está sendo alarmista, né? Cuidado com as crianças, mas eu fiz um vídeo de alerta mesmo, 28 de fevereiro, né? E no início de maio, final de abril, início de maio, que teve o estouro das UTIs. Então dá 60 dias para abrir leito, para se preparar, etc. Eu lembro desse vídeo que você fez. Eu lembro, e assim, essa questão do tom alarmista e tal, eu lembro durante a pandemia que eu fui criticada no Twitter, antigo Twitter, porque eu falei que tinha que ter, sim, lei que tornasse a máscara obrigatória, porque a gente tava numa situação terrível. E aí teve gente séria da divulgação científica que falou assim, eu sou contra a obrigatoriedade, eu acho que tem que deixar que cada pessoa faça a sua própria escolha, saiba avaliar seu risco. Agora, num país em que as pessoas não sabem avaliar o risco, e outra, que não sabem nem que dá pra avaliar o risco, porque às vezes as pessoas não sabem que elas podem decidir e avaliar o risco. Elas acham que é inevitável, que se pegar, vai pegar, né? Assim, então não tem uma consciência de que é possível avaliar o risco, de que é possível mitigar, né? Diminuir as chances de você pegar determinada doença com essas medidas que o Isaac até já falou. A gente pode usar máscara, a gente pode ventilar ambientes, a gente pode evitar aglomerações, né? Então a gente pode, assim, eu tenho... Se vacinar, né? Se vacinar, exatamente. Eu tenho uma festa que eu quero marcar a determinada data e vai ter criança, vai ter bebê na festa. Você vai marcar com uma alta de VSR como que tá absurda e correr o risco. É uma festa que você pode adiar, né? Pode fazer num ambiente aberto, de repente, né? Então, assim, você vai avaliando os riscos e você vai modificando ali as variáveis que podem trazer mais risco. Você vai modificando para tentar diminuir o risco. E é isso que a gente faria num cenário ideal, num cenário de pessoas bem informadas. Não é o que a gente vê, infelizmente, não é o que a gente vê. Eu vi notícia recente aí que o Acre tá com 90% dos leitos de UTI ocupado. Então, assim, a gente deixa chegar o caos pra gente fazer alguma coisa. E eu não espero que a imprensa tome essa pauta de avaliação de riscos, porque eu vejo que a própria pandemia, embora tenha gerado aqueles boletins diários, aquilo era uma necessidade do momento, porque as pessoas estavam consumindo. Se não tem pessoa consumindo esse conteúdo, interessada nesse conteúdo, dificilmente a imprensa vai colaborar com isso, né? Então, eu não vejo... Tanto que hoje em dia, se você fala de Covid-19, qualquer coisa é meio que ignorada. Justamente porque não tem gente consumindo esse tipo de conteúdo, e aí com isso ninguém vai querer puxar essa pauta, né? Isso é bem complicado. Mas assim... Isso, eu lembro do Cláudio, inclusive, Cláudio, eu lembro, porque no teu caso, que eu adoro o teu conteúdo, quando tu fala, né, olha, como é que funciona a cobra, qual é que é o risco, é meio que o contrário, né? A pessoa tem medo, às vezes, de assim, meu Deus, socorro! E daí quando vê, nossa, esse aqui é totalmente inofensivo, esse aqui é, né, 90% são inofensivos, sabe? E a pessoa, socorro, uma cobra! Né? E aí, o inverso, né? É o inverso, e daí quando eu vejo, assim, a onda de VSR é a maior dos últimos 3 anos, eu tenho um bebê, não tá vacinado, mas eu vou, acho que nessa festa de ambiente fechado, sabe? E aí ela não consegue perceber que esse risco, às vezes, da criança ficar bem doente é muito maior do que um outro que ela olha e vê, meu Deus, que pavor, uma cobra, sei lá, né? Sabe? Sim. E quando vê, não é nesse nível, sabe? Isso é uma coisa que eu concordo muito contigo, Cláudio. Precisa de educação bastante, né? Continuada pra... Eu fico pensando, eu não sei se eu vou falar uma coisa totalmente utópica, talvez seja, porque isso que a Letícia falou é verdade. Acho que as pessoas estão um pouco meio que de saco cheio de falar de Covid. Quando você fala em Covid, a gente fala, não, pelo amor de Deus, isso já passou, eu já sofri muito com isso, não quero nem ouvir falar sobre isso. Mas eu fico pensando, talvez o que eu vou falar agora seja totalmente utópico, mas como a gente fez uma analogia, e o Isaac fez uma analogia no início, falando sobre a mudança climática diária, tipo, eu vou sair de casa, eu quero ver se vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer calor, para eu poder me vestir ou estar no lugar mais adequado
adequado com a temperatura. E todo jornal, telejornal, tem nem que seja 1 minuto, fala amanhã vai chover, amanhã vai fazer frio, e a gente meio que já incorporou isso, né? Entra no jornal a previsão da temperatura, do tempo, temperatura para o dia seguinte. Por que não dá para emendar isso com a parte de vírus respiratório? Que seja meio minuto, né? Emenda uma coisa e eu acho que se entrar isso todo dia, vai chegar uma hora que vai ficar comum. Ah, não, então o vírus que tá circulante agora é esse, tá mais nas regiões tais, e você poderia se proteger mais se tivesse ali. Eu acho que não é criar uma pauta nova, não. A gente vai falar no Jornal Nacional 10 minutos sobre vírus. Não vai. É óbvio que não vai. Mas será que não dava pra fazer que nem previsão do tempo? Uma coisa ainda que por pílula, um e a gente ia se acostumando. Imagina em vez do homem do tempo, o homem do vírus, né? Tipo, sabe, mostrando no mapa, assim. O Isaac já tem até um emprego garantido no Jornal Nacional. Do lado do Bonner ali, ele já tá arrumando emprego pra você. Tem alguém da Globo assistindo aí, gente? Olha aí, pessoal do Jornal Nacional que tá ouvindo aqui o podcast, já sugiro pra você contratarem o Isaac aqui. O homem, não do tempo, o homem do vírus. Fica chato o homem do vírus. Mas é super importante isso aí. É assim que eu imagino a vigilância epidemiológica, porque é isso, é vigilância, né? É tentar entender. Tanto que nesse informe, por exemplo, do Ministério, quando uma das páginas tem o mapa do Brasil com os estados e tem assim as cores, né? Que eles falam não tem risco, tá baixo risco, segurança, alerta, risco e alto risco, que, né, que são as etapas, assim, tu vê. Aí se alguém entrar, por exemplo, hoje no Informe V, que ele vai de verdinho até marrom escuro. O Brasil inteiro tá marrom escuro, sabe? Quando a gente pega maio ali, por exemplo, começo de maio ali, o Brasil, da semana 18, o Brasil inteiro tá marrom escuro. E aí tu olha isso deveria ser, né? Opa, então eu tenho que sabe, tá uma tempestade, né? Tá tempestade, então eu tenho que cuidar aqui, que dependendo eu não posso fazer certas coisas. E isso, assim, toda vez que a gente fala e isso acaba engajando e chegando nas pessoas, a gente vê surpresa, né? E não assim, não, eu sabia, sabe? Ninguém nunca sabe, ninguém nunca sabe. E assim, eu fico pensando, esse informe epidemiológico não vai, mas vai sim notícia de saúde, vai quando tá morrendo um monte de gente de dengue. Olha, hospitais estão... E é exatamente o que o Isaac comentou também. Quando tá a catástrofe, isso chama atenção. Isso vai virar pauta. Porque é necessário também chamar atenção por meio do medo, né? O medo atrai. Infelizmente, a gente aprende até mais isso nas redes sociais, em ver como que o medo atrai. Tanto que a desinformação que mais provoca medo, às vezes é a que mais viraliza, né? Então, existem vários problemas aí da gente entender que na nossa cultura isso não se encaixou, né? Por que não se encaixou? Primeiro porque a gente tem também uma mídia que tá buscando clique, que tá buscando audiência de TV, às vezes tá meio defasada, tá buscando audiência em rede social, não usa também essas pautas, se baseia então em coisas que vão chamar atenção, como o medo, né? Então se você tá buscando educar o povo de alguma forma, tentar trazer um informe ali para as pessoas avaliarem riscos, isso já foge um pouco do escopo da mídia. E segundo, porque o nosso povo, a gente sabe que não é de ficar acompanhando esse tipo de coisa. A pandemia foi uma exceção. E eu, assim, eu via, né, na época da emergência, que assim, eu falava, gente, olha só, as pessoas estão aprendendo, que legal. A partir disso, as pessoas vão usar máscara para visitar um bebê recém-nascido, por exemplo. A partir disso, as pessoas vão avaliar em que lugar, que época do ano que elas vão sair ou não. Ah, não, essa época tem muito vírus respiratório, tá rolando aí, vamos lá para um lugar aberto. Mas não, assim, isso me deixa bem impressionada, porque a gente pôs muita fé nas pessoas, eu acho que muito mais do que a gente deveria. Então, Lê, eu vou dar uma opinião contrária nisso, né? Eu concordo com o que você tá falando, mas eu acho que é exatamente isso. As pessoas, como foi muito grave, como muita gente morreu, eu acho que isso deixou um trauma nas pessoas. E eu acho que é até uma questão de fuga, das pessoas falarem, eu não quero mais ouvir sobre Covid, tá? Não tem mais ninguém morrendo, óbvio que não é verdade, mas não é aquele caos que tava. Então eu acho até, eu vou defender agora a população, tá? Fazendo o outro lado, meio que o advogado do diabo aqui. Eu acho que isso não pega justamente que as pessoas já não querem mais ouvir falar. Elas estão psicologicamente, a população inteira tá afetada com isso. E é por isso
isso que eu fiz a analogia com a previsão do tempo na televisão. Porque a previsão do tempo, ela não aparece só quando tem um problema gravíssimo. Vai ter uma enchente no Rio Grande do Sul, então nós estamos avisando. Não, todo dia tem previsão do tempo. Mesmo que amanhã faça a temperatura, vai ter sol, praia vai dar 25 graus, sem nenhuma preocupação, não é nem frio, não é no calor, não vai ter nada que excepcional, mas a previsão do tempo aparece aparecendo normalmente. Por isso que eu falei, talvez se a previsão dos vírus entrasse não só quando há uma grande crise, quando há um grande problema, mas o normal, olha, tá na média. Coisa de meio minuto, 1 minuto. Eu não sei se eu tô sendo utópico, vou repetir isso, mas talvez seja uma das formas da população incorporar isso de uma forma mais fácil, mais natural, sem ter aquele pânico da Covid ou de outro vírus que possa vir a aparecer. Começo do ano, ali, janeiro, fevereiro, eu fui monitor de um curso de verão ali na USP de epidemiologia, e aí vem gente de todo o país, né, fazer o curso e tal, e aí teve, ali naquela época chove bastante, né, aquelas chuvas fortes, assim, de tarde em São Paulo, e aí tinha um pessoal do Sul, né, e aí o Sul, a gente sabe que ali em maio de 2024 teve aquela tragédia, né, enchentes fortíssimas e tudo, e aí o pessoal começou a ficar, eu lembrei isso que o Cláudio falou agora, porque algumas meninas começaram a ficar apavoradas com a chuva, assim, uma coisa acima e aí tá tudo bem, né, não, é porque agora quando chove eu fico, sabe, então assim, provavelmente que nem, né, no caso delas, se alguém falar chuva, enchente, elas se bloqueiam, né, não quero saber disso porque, sei lá, perdi minha casa inteira, né, então, e aí teve que ter toda uma, né, ela disse assim, quando chove eu fico nervosa, quando eu vejo a previsão do tempo eu fico nervosa, então assim, eu meio que eu concordo com os dois, porque ao mesmo tempo que a gente não tem a gente até vê a previsão do tempo, diz que vai chover e às vezes não leva guarda-chuva, né, isso é uma coisa que acontece, mas ao mesmo tempo fica difícil de dizer não sabia, né, muda, como que eu não, tá escrito em todo lugar, todo mundo falou, e já na parte de vírus respiratórios, a pessoa até consegue dizer não sabia, porque realmente assim tem muito menos, então eu acho que teria que ter essa divulgação diária, porque inclusive tem uma estatística que eu acompanho sempre, um dado que eu acho bem legal de trazer, porque assim, a gente consegue, hoje os dados de vacinação do Ministério da Saúde estão muito bons, sabe, eles estão individuais, assim, a gente consegue ver dose a dose aplicada, claro, anônima, né, de forma anônima, mas dose a dose, então quando tu pega essas doses aplicadas e tu pega para uma determinada doença, que nem a vacina contra a gripe, né, e tu faz o gráfico das curvas de doses aplicadas, esse a gente quer que seja contrário da doença, né, quanto maior, melhor. Daí quando a gente olha a onda da doença e o gráfico de doses aplicadas, as vacinas vêm depois, sabe, aumenta a doença, e aí passa uma semana, 2, aí aumenta a busca pela vacinação. Só que a vacina, ela não é remédio, né, ela não é um tratamento assim, fiquei gripado, então vou tomar a vacina para curar, é o contrário. Então, o que teria que ser o certo? Quando tá lá embaixo a curva epidemiológica de casos, e a gente sabe que daqui a um X tempo, né, tem uma probabilidade significativa de aumentar, ali é a hora de vacinar, para que o nosso corpo, né, Lê, tu pode até explicar bem vezes melhor que eu, que o corpo precisa de um tempo, né, a vacina, tu toma a vacina, não é assim, tomei a vacina, amanhã já tô 100%, né, não, eu tenho que esperar um tempo e daí eu vou estar num nível o meu corpo vai entender os anticorpos e tudo e vai conseguir se proteger dessa doença. Então, ou seja, é antes, né, a vacina é uma prevenção, e aí hoje não tá assim, né, então o que a Lê falou faz sentido de que a gente vê que só depois que o surto dá altíssimo, aí começa a busca pela vacina, e ao mesmo tempo as pessoas, elas têm razão em dizer que não sabiam, né, eu não sei, como assim, onda de vírus respiratório, o que é isso, né, até hoje eu posto, às vezes, eu tenho síndrome respiratória aguda grave, daí às vezes eu esqueço e boto SRAG, que é a sigla, né, SRAG, as pessoas, o que é isso, sabe, porque pra mim, tipo, SRAG é uma coisa, né, de tanto, e aí eu disse, olha, pô, não sabia, sabe, então, ou seja, não tá disseminado, né, Cláudio, que é o que tu falou, né? Então, até minha mãe tava assim, tava com influenza e perguntando, quando que eu posso tomar a vacina? Eu falei, calma, agora você já pegou, calma, agora você tem que se tratar e aí você espera, porque ela não tinha tomado a vacina e eu falei pra ela, já tinha aberto, né, pro público-alvo da idade dela, e ela não foi tomar, porque não deu tempo, porque a gente vai adiando às vezes coisas que são inadiáveis, né, então a gente tem que tomar cuidado também para se atentar às campanhas de vacinação, né, porque não é à toa que as vacinas estão aí disponíveis, tem um motivo. A gente sabe que vai ter essas infecções, tem todo ano. É que nem carnaval, né? Tem todo ano. Então a gente tem que lembrar disso e tomar as vacinas quando estão disponíveis. Inclusive, um bom lembrete, assim, como a Covid ela não tem essa sazonalidade que a gente falou,
a vacina de Covid, ela tá disponível o tempo todo na UBS. Não é aquela coisa assim, tem uma campanha de tal data até tal data. Então, por exemplo, idosos, né, pessoas acima de 60 anos, elas têm de 6 em 6 meses, elas podem tomar uma dose, né, de reforço da vacina contra a Covid-19. Bateu os 6 meses, independente da época, se é maio, se é junho, se é julho, né, ela pode ir lá, então aí ela tem que ver o quê? Isso, ela tem que ver, tô doente, porque se estiver doente, né, não é legal tomar vacina doente, que é o contrário, né, porque a pessoa já tá com o sistema imune, né, e aí, então, a gente tem que ver como é que eu estou e como é que tá a situação epidemiológica para ver, nossa, agora é a hora perfeita, né, e aí, fazendo essa análise, a gente, nossa, isso, o VSR é uma coisa, inclusive, que eu espero, né, que tudo dando certo, agora estão naquela fase de tomada de preço da vacina e tudo, mas que acredito que na onda de VSR de 2026, aquela onda ali de abril, que vai ter o pico em abril, normalmente se for igual a todos os anos desde sempre, a gente vai ver uma onda muito menor, porque eu acredito que para aquela onda a gente já vai ter, né, a vacina incorporada e disponível para as gestantes no SUS, né? Então vai ser até bonito de ver assim, como é que era o tamanho das ondas de VSR até o momento da vacina ser distribuída no SUS e depois da vacina ser distribuída no SUS, né? Só que daí, claro, tem que tomar, não pode adiar, não pode dizer, daqui a pouquinho eu vou, né? E aí quando vê... Não, as pessoas às vezes vão negligenciando a própria saúde e assim, eu entendo que às vezes isso também é uma pressão do meio que a gente vive, né? A gente vive num mundo que tudo a gente tem que fazer urgente, tudo tem que entregar, né? Então, assim, a gente vai adiando a nossa própria saúde, que seria mais importante, né? E aí, quando o Cláudio falou também dessa questão do trauma coletivo da Covid, né? Que né? As pessoas sofreram trauma, né? Coletivo com a Covid. E eu li até esses dias um texto de um pesquisador, um antropólogo, que não é brasileiro, falando sobre traumas coletivos de outras pandemias, né? De gripe espanhola. E falando, por exemplo, que tem gente que depois que passou, morreu um monte de gente, as pessoas foram se esquecendo da doença, era como se não existisse mais. E ele coloca no texto assim, que se fosse pra lembrar da doença, talvez a única coisa que ia lembrar da doença eram os anticorpos no sangue das pessoas que pegaram a doença. Então a Covid virou banal, né? A gente sabe disso, banalizaram essa situação, mas a gente tem ainda Covid, porque às vezes quando eu falo alguém que é totalmente leigo no assunto e me pergunta, alguém da família mesmo, me pergunta, olha, eu tô assim, tô sentindo esses sintomas, aí eu sei que tá tendo muito caso de Covid, porque eu acompanho, eu falo assim, olha, espera dar o 4º dia de sintomas e faz o teste rápido pra Covid. E uma Covid, aí as pessoas falam, Covid? Como assim? Covid acabou. Não acabou a Covid, né? Então, a gente tem Covid ainda, e aí VSR, eu já peguei VSR das minhas sobrinhas, que são pequenas, assim, uma tem 2, outra tem 3, peguei VSR no final do ano, e eu tava grávida já, né? Então, aí vejam a minha experiência, né? Fui no pronto-socorro de gestante, falei, porque assim, eu fui só porque eu tava sentindo que eu não tava conseguindo me recuperar em casa, eu falei, eu acho que eu tô tendo uma infecção bacteriana secundária à infecção viral, porque pode acontecer das bactérias da própria microbiota, né, acabarem gerando uma infecção respiratória secundária. E aí eu fui no pronto-socorro explicando toda a situação, falando todo o histórico. Aí os médicos, vão pedir o teste de Covid, teste de influenza, e eu falando, não adianta fazer nem teste mais de nada, eu já tô há dias ruim, expliquei a situação, mas não, a conduta foi me mandar pra casa, mal do jeito que eu tava mesmo. Eu fiquei umas 4 horas dentro do hospital à toa, porque eu sabia que precisava talvez de um antibiótico, né? Porque eu já tava bem mal. Falei com o meu médico de pré-natal e também não adiantou nada. Ele ainda mandou tomar Tamiflu, olha isso, sem ter dado positivo pra influenza, mandou tomar Tamiflu do nada. E a sorte que eu não sou uma pessoa leiga no assunto, porque senão, olha a confusão, gente. É, assim, surreal. Mas, assim, eu acho que é importante a gente deixar muito claro que a sazonalidade existe para algumas doenças. A gente pode se prevenir essas épocas, como o Isaac falou. Só que a gente não vai ter sazonalidade para Covid, por enquanto não temos. Então a gente tem que ir acompanhando. As doenças estão aí ainda, especialmente para crianças, né, Isaac? Você falou também outro dia num grupo lá que a gente tá da Covid, né? Que tava tendo muito caso também de Covid em criança. E as pessoas não acreditam, Isaac. Eu falo, as pessoas não acreditam. Até em rede social. Eu vou pegar a tabela aqui, porque só para não falar, vou falar o valor exato
aqui, até a semana 18, que é o final de abril, início de maio de 2025, foram 196 óbitos por síndrome respiratória aguda grave, em crianças menores que 2 anos, né? Desses, 23 por SARS-CoV-2, 35 por VSR e 31 por rinovírus. Nossa. Só para ter uma ideia, entendeu? E daí tem aqueles que são ou não especificada, porque acontece isso que nem tu disseste do teu caso, que tu às vezes chega lá, já passou o tempo, já não tem um teste vai dar positivo, porque a síndrome respiratória aguda grave já piorou, e daí a pessoa já foi ou para uma infecção bacteriana, né, ou alguma coisa aconteceu, e tu não consegue mais detectar o vírus, porque o vírus já nem tá mais né, já passou e a pessoa continua doente. Então tem também, teve 49 por síndrome respiratória aguda grave não especificada, que não conseguiu descobrir, que pode ser também um desses, né, pode ser SARS-CoV-2, mas olha, não é aquela coisa assim, VSR afeta crianças e Covid não, então teria que ser, sei lá, 35 para VSR, 2 para SARS-CoV-2, né, uma diferença assim. Não, é 35 VSR e 23 SARS-CoV-2, sendo que a onda de SARS-CoV-2 ela começou lá no final de 24 e ela entrou em 25 já em queda. Ela entrou em queda e só foi caindo. E hoje ela, né, ali final de abril, início de maio, ela tá bem no piso, assim, na parte menor de positividade de Covid no Brasil. E mesmo assim foram 23. E aí o que a gente sabe? Que é aquilo que a gente fala. Final do ano, se tudo indica, se tudo seguir, né, não bem sazonal, mas mais ou menos pelo comportamento, inclusive, da população e da imunologia ali, mais ou menos ali no final do ano, julho, agosto, setembro, outubro, a gente pode ter uma outra onda de Covid. E aí o que acontece? E aí essas crianças vão estar vacinadas, a vacina está disponível. Vacina, inclusive, para variante, porque tinha isso, né, de variantes, às vezes a vacina não dava conta. Quando chegava a vacina da variante X, o vírus já tinha mutado, já estava na Y, né? E daí via sempre atrasado. Não, no momento, o que tem no Brasil até ali começo de maio, a variante que está em circulação disparado é a variante cuja vacina tem disponível no SUS. Então, assim, é muito importante entender que o momento de baixa, esse momento de baixa, assim, pré-onda, é um momento muito importante para vacinar e se precaver para uma possível onda. É aquela história. Até no vídeo que eu fiz, eu falei assim, tomara que não tenha. Tomara que nunca mais tenha. Tomara que aconteça uma coisa, nunca mais. É o melhor. Mas caso acontecer o que vem acontecendo em todos os últimos anos, tem uma probabilidade significativa de que tenha. Então eu vou me precaver, né? É aquela história. A chuva, por exemplo, no meteorológico, nunca é assim. Vai chover ou não vai chover? É assim, 60% de probabilidade, 40% de probabilidade. Então a gente tem que saber que, né? Porque às vezes a pessoa quer brincar, é fácil, porque é só dizer pode chover ou pode não chover, e daí você vai acertar sempre, né? Não, é que é uma probabilidade, dependendo do bairro, dependendo do tamanho da cidade, então tem vários fatores. Então se a gente vai aprendendo e vai lidando com isso, a gente vai desviando, inclusive depois de entender isso, eu nunca mais peguei vírus respiratório, sabe? Eu pegava todo ano, eu tinha, assim, aquelas 2 gripes anuais clássicas, sabe? Todo ano eu ficava, pelo menos 2 vezes eu caía de cama. E aí de 2020 em diante ali, sabe? Eu acho que foi quando eu vim para São Paulo, em 2023, foi a minha pegada de Covid, que eu peguei uma vez, né? Que eu sei, porque a gente pode também ter sido infectado, ficou sem sintomas e nem percebeu. Isso pode acontecer também, né? Mas nessa que eu fiquei com sintomas foi em 2023. E só. Então, de 2020, 21, 22, 23, 24 e até agora, metade de 25, uma vez eu fiquei. Olha, sabe? Eu tinha 2 por ano. Eu só pego infecção, assim, quando eu vou lá pra casa da minha família no Mato Grosso do Sul, porque eles já esqueceram tudo que aprenderam na pandemia. Enfim, mas a gente pode prevenir, né, gente? Então, vamos tomar vacina que tá disponível, vacinar as crianças, vamos avaliar os riscos, principalmente quando você vê notícia falando que tem determinada doença que tá aí, tá pegando muita gente, tenta minimizar os riscos aí com o que a gente falou durante o episódio, ventilação de ambiente, uso de máscara, tudo isso é importante, a vacinação é essencial. Então, eu acho que a gente conseguiu passar essa mensagem, eu acho que dá para as pessoas entenderem que é possível avaliar risco, a gente tem monitoramento, a gente tem vigilância epidemiológica funcionando no país, basta a gente ser um pouco mais ativo e às vezes não esperar a informação chegar até a gente, né? Então acho que a gente vai, né, ficando por aqui, a gente agradece a presença do Isaac, né, Cláudio? Foi muito bom, né, nesse episódio. Nossa, foi fantástico. E aí, uma das coisas, complementando o que a Letícia falou, que vocês podem fazer, podem, não devem, é seguir o Isaac nas redes sociais. Exato. Porque aí vocês vão estar com a informação, ó, na fonte
melhor que tem. A gente Então, vai deixar a arroba do Isaac na descrição do episódio pra ficar mais fácil, porque eu acho que se ele soletrar é difícil. Se não, minha arroba é o meu sobrenome, é a melhor ideia, mais ideia que eu fui ter, né? Então a gente coloca a arroba e a gente agradece, Isaac, pela sua presença aqui, que foi muito bom pra esse episódio. Eu agradeço muito pelo convite, obrigado pelo convite por falar sobre isso também, né? E tô sempre à disposição, né? Precisou de qualquer coisa que tiver dentro do meu alcance sobre vacinação, sobre vigilância epidemiológica, né? Dados, Covid, vírus respiratórios, todas essas coisas eu tô sempre à disposição, né? E é só me chamar. Inclusive, quem me seguir e por acaso tiver uma dúvida, minhas DMs, né? Que as mensagens diretas lá, tá sempre aberta também, então manda uma dúvida. Isso demora um pouquinho, porque eu tô sempre na correria, mas eu sempre respondo todo mundo, sabe? Se me pede, meu pai tem a idade tal, precisa tomar vacina, pode mandar lá que se eu tiver a resposta, ou pelo menos onde tá a resposta eu consigo indicar, né? Então, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado e cuidem-se, vacinem-se, pessoal, todo mundo que tá ouvindo aí. Isso aí, tá dado o recado. Então a gente fica por aqui, tchau, tchau, e até o próximo episódio. Valeu, gente, até a próxima. Tchau. Valeu, tchau. Escuta a ciência.